tudo o que a gente estudou na área da semântica, da morfologia e da sintaxe, além da interpretação de gráficos e tabelas, é sim para chegar neste preciso momento, tá? Da famosa interpretação de textos. Você pode ver que pelo conteúdo e pela quantidade de aulas, eu dou uma importância muito grande para essa questão. Por quê? Porque a prova do Enseja, basicamente o que cai na parte de linguagens é a interpretação de textos. Além disso, eu não estou te dando só ferramentas para você interpretar essas questões de português, mas também para te ajudar a ir melhor em matemática, ciências humanas, ciências da natureza e assim por diante, além da sua redação. Então, pessoal, é a hora da gente começar a colocar em prática. Então, nessa aula, a gente vai ver aqui como é que isso cai, essa questão da interpretação, e depois vamos fazer um monte de exercício com relação a isso, tá bom? Então, vem comigo. Bom, primeira coisa é que, como a gente sabe, a nossa prova é voltada para a reflexão de muitas mensagens que vão aparecer, né? E aí, a sua prova, como você sabe, vai ter ali 4 alternativas, você vai ter que escolher uma delas. E aí, pessoal, eu quero que toda vez que venha um texto, você comece a reparar em tudo aquilo que a gente aprendeu até aqui. Então, veio o texto, não descarte o título, não descarte a fonte, não descarte, né, se foi título e subtítulo, se for uma tabela, as cores, os números. Tá ali no texto, você é sempre muito importante, tá? O título, você sabe, vai aparecer ali em cima, é sempre um resumo de tudo aquilo. Então é obrigatório sempre aparecer um título nos meus textos que vão vir na prova do Enseja? Não, nem sempre, mas se vier, é algo que a gente não pode desconsiderar, tá bom? Além disso, olha só esse exemplo, né? Aqui a gente não quer fazer essa questão mesmo porque a gente vai fazer depois. Mas, por exemplo, nessa prova nem seja, veio aqui um título, né? A internet. E aí vem um texto aí de 5, 6 linhas, a fonte e tal. E ele simplesmente quer saber, né? Com relação àquilo que o texto está falando. Pessoal, você tinha 2 opções aqui. A primeira delas é ler sobre essa questão dos sites, ler aqui, olha, que ele diz aqui no texto, né, sobre fóruns, blogs, logs e mais logs, e ler essa coisa toda. Ou então, só ver o título e a fonte, tá? Você bater no olho sabendo que é a internet, adivinha sobre o que você... Não precisa ler o texto, não lê o texto, vai por mim. Sobre o que esse texto está falando? Sobre a internet, beleza? Você já matava a questão só de saber com relação a isso, né? Baseado nas aulas que a gente fez, você matava essa questão. O que eu quero trazer com isso? Não é a resolução dessa questão em si, mas para te alertar o quão importante que a gente não pode desconsiderar a leitura simplesmente do título, tá? E aqui eu vi muita gente discutindo, ia numa linha, ia na outra e a resposta estava ali em cima, tá? Então, fica atento, às vezes o simples dá mais certo do que complicar, tá? Além disso, às vezes sem a gente ler o texto, a gente consegue apenas pela fonte conseguir achar a resposta para isso, tá? Então, você pode explicar melhor? Claro, o que é fonte? Vai estar sempre ali no final do lado direito. Tá vendo ali, ó? O que ele está dizendo? Ele sempre fala quem é que fez ou da onde que foi tirado aquela notícia, aquela reportagem, aquele trecho daquele livro e vai falar, né, sobre qual que é o título dele, original. E olha só, ele queria saber, né, sobre o que o texto falava. E olha o que está na fonte. Os jovens e as tecnologias da informação e da comunicação. Então, pessoal, você simplesmente, sem nem sequer... Ai, turma, não tinha título, vou ficar perdido. Tudo bem, mas estava ali na fonte. Repara, pouquíssima gente... Por que eu estou dando esse alerta? Pouquíssima gente, como não tinha título, ficou perdido e não precisava nem ler o texto. Pessoal, não adianta nada você acertar sempre a questão. Ah, Heitor, eu vou muito bem, eu sempre acerto a questão, mas eu estou demorando 20 minutos para responder. O fator tempo, ele também é crucial. Então, o que eu estou fazendo aqui para vocês? Eu estou dizendo na prática, tudo aquilo que a gente aprendeu até agora, como é que você pode aplicar. Tá? Esse é o meu objetivo nessa aula. Você usar todos os recursos que você tem aprendido aqui, tá bom? Então, a minha grande orientação para você, toda vez que vier um texto na sua prova do Enseja, eu quero que você sempre faça isso. Primeira coisa,
inicie, exatamente como a gente está resolvendo aqui as questões, né? Inicie primeiro pela pergunta da sua questão, depois que você vai para o texto. Não inicie pelo texto, porque às vezes você está perdendo tempo, às vezes ele não quer saber sobre o texto, tá? Então presta atenção, às vezes ele vai e fala direto na pergunta. Olha, na última linha do seu texto, e você lê o texto inteiro, tá? Então você vai direto no texto, naquilo que ele está perguntando, tá? Então primeira pergunta, depois o texto, e claro, obviamente depois eu tenho que ler as alternativas para saber qual que você vai marcar melhor. Além disso, né? Sempre inicie a sua leitura do texto, pessoal, dando destaques ali para os seus substantivos e para os verbos. Então, por quê? Porque o substantivo vai falar do que ele está falando, né? E os verbos vai te dar indicação daquilo que aconteceu. E óbvio, você pode utilizar as ferramentas conforme você aprendeu, né? Então, quem fez a ação do verbo é o sujeito. O verbo em si, mais aquilo que ele teve como resultado, é o nosso predicado. E assim, de acordo com a pergunta, você vai descobrindo as coisas que ele quer, né? Lembra, os substantivos, pessoal, são aquelas palavras-chave para o entendimento do texto. Então, muitas vezes, se o texto estiver complicado, estiver confuso, foca nos substantivos que você vai achar sobre aquilo, qual é o tema central do seu texto, tá bom? E o verbo, obviamente, vai indicar o caminho, as ações de tudo aquilo que aconteceu ao longo dele. Por fim, né, eu quero que você não se afobe quando você for ler os textos de interpretação. Por quê? Né, muitas vezes, já aconteceu com você, comigo já. Às vezes a gente está lendo um texto e se perde, né, não sabe direito sobre aquele texto ele está falando. Então, a minha recomendação para você é, leia uma frase, leia com atenção, leia com calma. Acabou, entendeu? Você continua a passar para outra. Heitor, não entendi, me perdi. Volta, você tem tempo, tá? Você tem tempo justamente para isso. E o que acontece? Muita gente continua lendo mesmo sem entender. Adianta? Claro que não, tá? Você tem que entender o que você está lendo. Então, é melhor ir com calma, mas fazer até o fim. Outra coisa que muita gente erra, muita gente, lê só a primeira parte do texto e não lê até o final. Fica com preguiça, né? Acha que não é importante. Adivinha onde estão a maioria das respostas dos seus textos? Justamente no final deles. Por que, Heitor? Geralmente as respostas elas estão no final. Justamente eles fazem de propósito, porque eles sabem já que a grande maioria esmagadora dos alunos não leem os textos até o final. E às vezes a resposta está ali, está fácil e você perde uma questão por bobeira, tá? Não é porque você não entendeu, é simplesmente que você não leu, tá bom? Então não faça isso. Se você ler o texto até o final com calma, com dedicação, frase por frase, a sua probabilidade de passar, de acertar a questão, ela aumenta muito mais, ok? Mesmo que você tenha dificuldade na leitura ou na escrita. Além disso, né? Respeite sempre durante a leitura, pessoal, os sinais de pontuação, de acentuação, das vírgulas, tudo aquilo que a gente aprendeu. Tá? E você tem muito tempo, saiba disso. Você tem, na parte da manhã, você tem 4 horas para você realizar a prova. E na prova da tarde, você tem 5 horas. 2 de manhã, 2 da tarde. Heitor, por que tem 1 hora a mais da tarde? Por causa da redação, tá? Além disso, no meio desse tempo, você também tem que passar por gabarito as suas respostas. Então, você vai ter tempo. Isso você tem, né, apenas 30 questões no período da manhã, em uma das provas, e 30 na outra prova. Então, 60 no total. 60 de manhã, 60 à tarde. Então, você tem tempo suficiente. Tanto é verdade que para concurso público, você tem que fazer 120 questões nesse tempo. Então, você tem o dobro de tempo que tem alguém para concurso público, tá? Então, fica descansado. Você tem bastante tempo para poder responder. Tá? Leia, se você quiser, minha recomendação é que antes de responder qualquer texto, que você o leia pelo menos 2 vezes. Tá? Além disso, sempre aquele destaque. Muitas vezes, o seu texto vai aparecer tanto texto verbal quanto texto não verbal. Você lembra disso, né? Ou seja, tanto texto escrito quanto texto por imagem. Nesse caso, ele trouxe uma questão aqui sobre elementos verbais e não verbais. A gente não vai fazer neste momento, porque a gente vai fazer depois a questão. Mas eu quero que você saiba uma coisa. Você teve neste exemplo, para você poder responder, tanto a imagem quanto o texto escrito, que está ali escrito, né? Ajude a melhorar a educação, aprendendo, tudo.
Tudo isso, mais a imagem de uma escola, te ajudava a interpretar melhor para você responder, tá? Então, não desconsidere. Qual que é o grande problema aqui? Muitas vezes a pessoa só vê a imagem e quer responder, muitas vezes a pessoa só vê o texto escrito e quer responder. Pessoal, se ele está perguntando, por exemplo, o texto verbal e não verbal, você tem que analisar os dois. Se só responder analisando um, você vai errar, tá? Então não chuta, não tenta pular etapas. Se ele está perguntando sobre os dois, é apenas os dois. Claro, se em algum momento ele perguntar e falar apenas em relação à imagem, aí você vai responder somente na imagem. Apenas em relação ao que está escrito, você vai responder apenas o que está escrito, tá bom? Mas, por regra, é interpretar tanto a imagem quanto o texto escrito. Nenhum é mais importante do que o outro. Ambos são importantes na mesma proporção. Além disso, na poesia, eu quero que você preste bastante atenção. Cai muita poesia na sua prova, não precisa ser um poeta para responder, tá? Mas eu quero que você veja, primeiro, sempre vai ter, geralmente, tá? É a repetição de palavras. Nesse caso, bate o olho, olha a primeira palavra de cada uma dessas linhas. Quero, quero, quero. Então, a repetição ela é muito utilizada nas poesias do enseja. Então, fica ligeiro, porque isso pode indicar o caminho da tua resposta. Segundo ponto, eu quero que você preste bastante atenção no final de cada uma das linhas, dos versos, como você quiser chamar. Geralmente, pode ter repetições, e essas repetições são muito perguntadas, tá? Então, veja sempre o final de cada uma delas, tá? Porque a indicação da última sílaba ou da última palavra de cada uma dessas linhas pode indicar também uma resposta. Terceiro ponto, geralmente o final de todos os textos, incluindo os poemas, também pode indicar uma resposta. Então leia até o final, tá? Nada de ler só o comecinho. Então fique atento à repetição, ao final das palavras e ler até o final, inclusive dos poemas. Isso vai te ajudar. Heitor, e a fonte, o título? Claro, isso tudo também. Mas no poema, dê destaque principalmente para tudo aquilo que eu falei. Inclusive nas questões de espanhol. Às vezes vem um poema espanhol e a resposta estava na primeira palavra, tá? Ou às vezes estava no título, às vezes estava na última linha de cada uma delas. Você vai ver depois nos exercícios, mas você não precisa saber, tá? Espanhol ou inglês para responder uma questão dessa. Simplesmente assim. Beleza?